primeiro slide só. Boa noite. Meu nome é Eduardo Henrique, meu grupo é composto por mim, pelo Flávio Amaral e pelo Valmir Júnior. A gente vai falar da rota do aço, da siderurgia, a peça final, mais especificamente do rolamento esférico. Os rolamentos rígidos de esfera são o tipo de rolamento mais utilizado e são particularmente versáteis. Eles têm baixo atrito e são otimizados para baixo ruído e baixa vibração, o que permite alta velocidade de rotação. Eles acomodam cargas axiais e radiais em ambas as direções, são fáceis de montar e requer menos manutenção do que outros tipos de rolamentos, conforme o site da SKF. Por que eu comentei sobre os rolamentos rígidos? Porque o nosso tópico é sobre as esferas que vão nesses rolamentos, e o rolamento rígido é uma aplicação direta dessa esfera. Agora eu vou falar um pouco das etapas da fabricação. Tipo assim, as esferas de rolamento, elas envolvem uma série de processos, tanto siderúrgicos quanto de conformação e tratamentos térmicos, para poder garantir para a gente uma precisão dimensional, uma resistência mecânica e durabilidade. No começo, para você fabricar essa esfera, primeiro você tem que ter a matéria-prima. No caso, a maior parte utilizada são aços ligas com alto teor de cromo, um pouco de carbono, que esses materiais juntos garantem uma resistência ao desgaste e dureza. Continuando, após essa coleta da matéria-prima, toda essa matéria-prima tem que ser reduzida para produzir um ferro gusa. Esse ferro gusa é produzido no alto forno. Então, você pega o minério cru, mais vários materiais, o coque, o calcário, mistura. Esse processo siderúrgico vai dar para a gente a conversão de todo esse minério num aço líquido. Esse aço líquido, depois ele é adicionado um pouco mais de cromo carbono, e no final dessa parte do processo siderúrgico, ele tem um ligotamento, que é a solidificação em tarugos, blocos ou fios. Bom, a partir dos tarugos, dos lingotes de ferro, a gente vai começar a fabricar, focar mais no rolamento. Primeiramente, esses lingotes eles são trefilados em fios, ou eles sofrem a extrusão em formato de barra, para conseguir transportar de maneira mais fácil, ou até na hora de encaixar na máquina, na hora de adequar o produto ao processo, a matéria-prima ao processo, melhor dizendo. E esses fios, ou as barras, eles vão ser segmentados, vão ser pequenos segmentos que variam de acordo com a necessidade. Por exemplo, uma esfera maior, você corta um pedaço maior, quando é uma esfera menor, ele não precisa ser tão grande. Isso daí é definido de acordo com a necessidade. Com esses segmentos, eles são então prensados a frio nessas matrizes que tem uma forma já aproximada do rolamento, mas que ainda tem um acabamento um pouco grosseiro, deixando um pouco de rebarba, um pouco da própria matriz que ela é prensada. E esse rolamento grosseiro, ele lembra um pouco uma chumbada de pesca. É aquela esfera que você ainda vê a forma da prensa, você ainda vê algumas imperfeições da superfície. Essa, esses, Essas esferas ainda grosseiras, elas são, então, passadas para o próximo estágio. Elas são jogadas contra um amolador, que é basicamente um cilindro com macho e fêmea que vai tirando as rebarbas, vai tirando as imperfeições aos poucos dessas esferas. Depois que elas saem desse tonel, desse cilindro, ela começa a passar por um processo sequencial de lixa, que vai afinando gradativamente, até ele já ficar um pouco bem mais próximo do que a gente conhece.
Dando continuidade, né, aos processos de fabricação, conformação, que envolvem a fabricação das esferas, é o processo de têmpera, e posteriormente o processo de lavagem ou polimento. Então, as peças vêm do acabamento superficial que o Valmir comentou, elas são aquecidas a temperaturas austenísticas ou acima, né, acima de 810 graus Celsius, e são resfriadas em óleo até temperatura ambiente, então, que é um processo bem característico da têmpera, né? E, posteriormente, as esferas são direcionadas a um processo de lavagem, seja com tratamento químico, ou um polimento, seja abrasivo ali, fazendo abrasão à superfície das esferas, porque isso vai ocasionar às mesmas um maior brilho superficial, assim como um melhor acabamento. Por último, em todo o processo é feito o controle da qualidade, onde isso visa fazer a inspeção visual da conformidade da superfície, assim como as medições de diâmetro, rugosidades relativas e todas as outras medições que envolvem a esfera. E, por fim, é feita uma lubrificação pré-montagem, onde seja um fio de lubrificante ou em maior quantidade é envolvido na esfera, assim como para auxiliar a montagem, como o nome já diz, e também para dar uma maior longevidade às superfícies, às rugosidades relativas baixas da superfície da esfera. Nós achamos interessante trazer aqui alguns comentários sobre o processo e a esfera como produto, onde inicialmente a gente quer falar que as esferas de rolamento demandam precisão micrométrica em seu diâmetro, esfericidade e rugosidade superficial. Imperfeições geométricas ou variações dimensionais podem comprometer severamente o desempenho do rolamento, levando a vibrações, ruído excessivo, superaquecimento e, em última instância, a falha prematura do componente. Eu queria comentar mais uma coisa aqui, alguma peculiaridade, é que se fosse comparar uma esfera de aço, onde é feita para rolamento, com o globo terrestre, e o globo tivesse a mesma rugosidade superficial da esfera, as maiores imperfeições poderiam ser comparadas com a altura da Torre Eiffel em relação ao plano, né, ao solo. Então, dá para ter uma noção que é muito rígido mesmo, essa questão de rugosidade superficial e essa precisão dimensional, né? A gente finaliza aqui, eu quero agradecer. Obrigado.